Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 15 de janeiro de 2025, quarta-feira. E só lembrando, antes de a gente começar aqui, tá aquele recadinho, a partir da semana que vem, então lá no Substack, quem ainda não me segue lá no Substack é esquinasucupira.substack.com, é lá onde eu vou concentrar tudo o que nós estamos fazendo. Então, as lives do YouTube também vão ficar lá, alguns vídeos que serão específicos, né, para assinantes, etc e tal. Tudo isso vai ficar no Substack, lá no esquinasucupira.substack. Semana que vem vocês vão entender melhor e eu vou explicar melhor também, né? Mas só avisando, então, a partir da semana que vem, aqueles que quiserem contribuir com o Esquina Sucupira, com o Acordo Sucupira e as outras coisas que faremos em breve, então terão a opção de contribuir. Meu agradecimento antecipado, já fiz isso na segunda-feira, só repetindo hoje, àquelas pessoas que já se comprometeram a auxiliar o Esquina a partir da semana que vem, né? Não tinha data quando eles se comprometeram, só se comprometeram pela fé que tem no trabalho, pelo reconhecimento do trabalho que a gente tem feito. Bom, vamos lá. De agenda econômica rapidamente aqui. CPI hoje nos Estados Unidos, que é o que deve mexer mesmo com dólar e juros. Lembrando que se o CPI vier mais forte do que o esperado, e o esperado aqui para o CPI, eu até tinha notado aqui, é 2,9% no ano, no comparativo anual, e 0,3% em dezembro, no comparativo com novembro. CPI, para quem não sabe do que eu estou falando, é o índice de inflação americano, né? O Consumer, agora eu vou errar, então é melhor não falar, né? Mas o CPI, então, é o índice de inflação, não é o índice preferido do Fed, né? O Fed olha mais para o PCI, que é o Personal Consumer Expenditure, se não me falha a memória, pode estar errado agora. Mas o CPI já dá uma cor aí para os investidores, principalmente, e também para o Fed, por que não, do caminhar da inflação lá. Mais inflação significa que os juros devem cair menos ou até parar de cair. O PPI ontem, que é a inflação ao produtor, veio abaixo do esperado, isso ajudou, por isso o movimento no dólar ontem, um dólar mais tranquilo, 6,4, 6,5, né, fechamento a 6,5, juros futuros também tirando o prêmio, né, retrocedendo um pouquinho, mas o fato é que a gente continua com os mesmos problemas daqui. Então, o que parece acontecer é que quando vai bem lá fora, a gente não vai tão mal aqui, mas quando vai mal lá fora, a gente vai pior aqui, né? O beta elevado do Brasil. Mas e o que está acontecendo ainda, né? A gente continua com mensagens que são contraditórias do governo, né? O Lula ontem, num evento, falava sobre o pé de meia, criou um novo programa, uma espécie de pé de meia para professores, que é um auxílio para professores de R$ 1.050, se não me falha a memória, você ganha R$ 700 por mês, assim que faz o cadastro, depois você tem para estudar e virar professor, e depois você ganha os 350 quando passa a lecionar numa escola pública, mensais, né? Isso dá uma conta aí mais ou menos de 100 milhões por ano. O governo não divulgou essa conta, mas assim, são 12 mil esperados, R$ 1.000 por pessoa, 12 meses, então deve dar mais ou menos 100 milhões por ano. Se não me falha a memória, eu fiz essa conta ontem. Mas assim, não é o impacto fiscal não é tão alto, mas a mensagem é sempre a mesma, né? O Lula voltou a falar naquela história de que não consideraram o pé de meia um gasto, né? E despesa com educação é investimento. Eu já falei, você pode chamar do que você quiser, não interessa, tem sinal negativo no saldo, e é isso que é o problema, né? Ontem, inclusive, o Pedro Schneider e o Thales, que são lá do Itaú BBA, soltaram
um relatório falando que, basicamente, assim, em poucas palavras, eles tentam ser um pouco mais politicamente corretos do que eu preciso ser, então, né, eu entendo, né, estão, o principal, represento aí o principal banco privado brasileiro, um dos principais da América Latina, né, e, se não o principal, mas, basicamente estão falando o seguinte, olha, o arcabouço fiscal acabou, né? Ele não tem mais credibilidade nenhuma. E se o governo quiser controlar, porque mesmo que as coisas melhorem no exterior, e estão melhorando, né? Você tem ah, um cessar-fogo para ser assinado em breve, pelo menos é isso que o noticiário internacional está dizendo, entre Israel e Hamas, o que acaba acalmando aí, por exemplo, o preço do petróleo que a gente falava ontem, que pressiona aí a Petrobras a dar aumento, a conceder um reajuste nas bombas, né? Principalmente para o diesel, que está bastante defasado. Não está no pior nível, já esteve pior do que isso. Mas você tem isso que é uma ótima notícia. A notícia ontem também, que tinha saído na segunda-feira à noite, até comentei ontem de manhã com vocês, do Trump sendo mais paulatino, né, em tese, com as tarifas, também ajudou. É, no humor do mercado, mas a gente continua com esse problema, que é um problema nosso, né, de controle de gastos ou aumento de receitas, né? Como o aumento de receita parece que está batendo no teto, o controle de gastos se torna mais preponderante. Nesse relatório aí, Macrovisão do Itaú BBA, inclusive o Pedro Schneider, que quem quiser pode procurar, ele publicou isso no LinkedIn, tá, para todo mundo. Eles sugerem aí, ele e o Thales sugerem então uma redução do nível daquele limite das despesas que está no arcabouço fiscal, né? Se vocês lembrarem, o arcabouço fiscal permite que as despesas cresçam no mínimo IPCA mais 0,6 até IPCA mais 2,5. E eles sugerem então que o limite, para trazer credibilidade ao arcabouço, que o limite fique em 1,5, né? IPCA, né? Inflação mais 1,5. Isso faz com que as despesas cresçam numa velocidade um pouco menor e pode trazer um pouco mais de equilíbrio aí no primário, né? Nas contas primárias. Porque, em tese, é o seguinte: se você gasta mais do que você arrecada, você obviamente vai precisar emitir mais dívida, né? Você vai precisar pegar dinheiro emprestado. E esse é o grande problema do Brasil, é como é que você estabiliza a dívida na perspectiva aí, nas expectativas do Thales Guimarães e do Pedro Schneider, nesse relatório aí do Itaú, a dívida passaria de 120% do PIB em 2050, se não me falha a memória. E eles falam que com essa redução, por exemplo, você pode trazer aí a dívida para baixo dos 100% antes de 2030. Lembrando que hoje, atualmente, a expectativa é que a gente vai chegar aí quando você considera déficit primário, você está só falando de receitas e despesas antes do pagamento da dívida. Mas pensa aí na sua casa, né? Se você tem um empréstimo, né, o quanto você paga pelo empréstimo, né, que é uma despesa financeira, também entra no seu orçamento em algum momento. O olhar voltado para o déficit primário é para saber se você está gerando mais caixa do que você está gastando. E dessa forma você está criando sobra para não ter que aumentar a dívida o tempo todo. O problema é que, como os juros começaram a subir, porque a dívida está numa trajetória de alta que preocupa, e aí o câmbio desvaloriza, a inflação começa a aumentar, o capital externo, então, estrangeiro, começa a ir embora, e aí você precisa de juros mais altos para controlar a inflação, para tentar segurar um pouquinho do câmbio também. Isso vai impactando o déficit nominal, que é o déficit que considera todas as receitas, inclusive financeiras, e todas as despesas, inclusive as despesas financeiras, que são o pagamento dos juros. E esse déficit nominal está em trajetória de alta forte.
no Brasil, né? Hoje, no Valor Econômico, até tem uma tabela muito interessante feita com dados aí do FMI, feita pelo BTG, que mostra que o Brasil é o segundo pior, está no segundo pior, na segunda pior posição para déficit nominal entre 23 países aí emergentes, e até grandes, nos Estados Unidos também está nessa conta aí. A gente é o segundo colocado com uma dívida nominal esperada de acordo aí com esses dados do FMI, para 2024, em 7,8%. O mercado brasileiro coloca a gente entre 8% e 9%, então um pouquinho acima disso, do PIB, né? Então você gasta a mais do que você gera aí, 8% do equivalente do PIB, e isso deve subir para 8,6 nesse ano de 2025. A gente está atrás só da Bolívia, mas isso talvez não seja por muito tempo, olha aí. Podemos galgar a primeira posição porque a Bolívia vem num ritmo decrescente, né? 10,9% do PIB de déficit nominal em 2023, 10,4% em 2024, e 9,7% em 2025. A gente tem 8,8% em 23, 7,8% em 24 e 8,6% em 25, e aí a gente já pode esperar também que esse 7,8 em 2024 já seja mais alto do que está sendo esperado, tá? Então tudo isso ainda complica a nossa situação aqui particular no Brasil. Então assim, no relatório, voltando aqui ao relatório do Itaú, o Thales e o Pedro, eles falam que, olha, além disso, né, além de reduzir de 2,5, de IPCA mais 2,5 para IPCA mais 1,5, é importante que hajam outras medidas, e aí cita um contingenciamento mais forte agora no começo, que bate com essa historinha que a gente tem ouvido aí de fontes do governo, né, falando, olha, devem ter medidas, o contingenciamento deve ser mais forte, né, bloqueios, etc e tal. Tudo isso, então, parece meio orquestrado, mas o aviso está dado, né? Para o Itaú, se o governo não puxar o freio, isso perder, é, vai perder o controle da dívida, vai perder a credibilidade, se é que ainda resta alguma, né? Hoje sai também o déficit primário de novembro para o governo central, mas assim, o que o pessoal está olhando, além do CPI, é o número da expansão dos serviços, que deve ter tido uma contração, né? Serviços, o IBGE libera esse número hoje ainda, e deve mostrar, e aí isso seria um impacto do juro mais alto, embora seja muito cedo ainda para a gente começar a ver a força desse juro, dessa mudança de trajetória do juro, lembrando que ele leva entre 12 a 18 meses, segundo o próprio Banco Central, para começar a ser sentido na ponta, como serviços e varejo, etc. Mas como a gente já teve em novembro, esses números vão ser o de novembro, varejo e indústria recuando, é esperado também que o volume de serviços recue. De qualquer forma, o número que deve nortear aí as negociações hoje é o número do CPI, a inflação norte-americana. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã, se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!